Caixas que chegam danificadas do correio. Estojos de CD que exigem uma lâmina para abri-los. E aparelhos mais selados que o cofre de um banco. As embalagens podem ser um pesadelo. Mas podemos viver sem elas? Como um computador poderia ser transportado sem uma caixa? Vender vinho sem a garrafa? Ou ter uma usina nuclear funcionando sem nenhum lugar para colocar seu lixo radioativo? Caixas de papelão, embalagens plásticas, garrafas, latas e contêineres se infiltraram por toda parte de nosso mundo moderno. E você pode ficar surpreso quando descobrir o que é preciso para se fabricar esses itens aparentemente simples. Então, antes de amaldiçoar uma embalagem enquanto tenta abrir a próxima garrafa ou container, reserve uma parte de seu cérebro para pensar o que é preciso para sua fabricação. São os mistérios desconhecidos das embalagens. Objetos do dia a dia. Embalagem. Uma força poderosa espreita nas sombras. Pouco notada e raramente apreciada. Ela pode ajudar no isolamento contra o calor e o frio e suportar incríveis impactos. É uma ferramenta notável que mudou pouco em pouco mais de 100 anos de existência. A caixa de papelão corrugada. Só os Estados Unidos gastam 20 bilhões de dólares nessas engenhocas aparentemente inquebráveis. 9 entre 10 coisas de que você precisa chegarão dentro de uma delas, porque elas são as ferramentas mais próximas da perfeição para armazenar os bens que transportamos. A caixa de papelão tem 3 das qualidades essenciais para uma embalagem ideal. Ela é forte, leve e, o mais importante, barata. Provavelmente a coisa mais incrível sobre elas é como algo feito dessas 3 folhas de papel e um pouco de cola pode, na verdade, ser tão forte e resistente. Isso vai contra o que pensamos, pois para nós, o papel é uma coisa realmente frágil e frouxa. Nas milhares de fábricas de caixas de papelão espalhadas pelo mundo, o processo da fabricação de uma delas é simples e não muda. Uma caixa de papelão começa a vida como uma folha gigante de papel. A madeira é reduzida a um feixe de fibras que depois é filtrado, prensado e seco. Cerca de metade de todas as fibras de madeira vem de fontes recicladas. Por si só, esse papel é apenas levemente mais forte do que o papel colorido que se usa em artesanato. A verdadeira força de uma caixa de papelão está entre suas camadas. Ela se baseia no mesmo princípio que o das folhas de metais corrugadas. Quando você pega um pedaço de papel e quer torná-lo mais forte, você coloca uma dobra dentro dele. A melhor maneira de se entender uma caixa de papelão é saber que se você olhar para ela de um certo ângulo, verá que ela se parece com um monte de feixes que você veria numa construção. Se você olhar de outro ângulo, ela se parecerá com um feixe, e da mesma forma que um feixe de aço, você tem que usar uma triangulação para criar uma estrutura muito forte. O processo da fabricação desses feixes minúsculos é chamado de corrugação. Essa palavra vem do latim corrugare, que significa enrugar. As bordas de uma simples folha de papel amassada são coladas a uma ou mais folhas esticadas, criando um papelão corrugado. Encolhemos a escala até um ponto onde o papel e a cola ficam realmente rígidos, e isso dá ao papel frágil uma certa força estrutural. O primeiro papel corrugado apareceu em 1856, quando 2 chapeleiros ingleses usaram o que eles chamaram de feixes flexíveis, para deixar a parte superior dos chapéus mais rígida.
Mas, como o próprio nome diz, esses implementos flexíveis não tinham folhas de suporte coladas como o papelão de hoje. Levou quase 20 anos para que um engenhoso inventor chamado Oliver Long colocasse o papel corrugado entre duas folhas lisinhas e assim nasceu o papelão. Mas seu potencial não foi notado até que Robert Gere, outro inventor, começou a pensar no exterior da caixa. Em 1879, uma máquina usada para imprimir em sacos de papel foi modificada por ele para cortar e enrugar folhas de papelão. Ele acabara de inventar a caixa de papelão desmontável. Ela se tornou uma peça tão útil ao comércio de todos os tipos de objetos que desde os anos 30 ela já era por si só um confiável indicador econômico. Se as fábricas de papelão estavam vendendo várias caixas, isso significava que os fabricantes deveriam estar produzindo muitas coisas que precisavam ser transportadas. Se as pessoas que fizeram as caixas de papelão estavam realmente aumentando a produção nas suas fábricas, isso significava que a economia estava em ótima fase. Então aquilo era como um índice do quanto a economia estava indo bem. Claro, há muito mais em uma embalagem moderna do que somente papelão. Enquanto cerca de 70% das embalagens são feitas de papelão e papel, essa é apenas a ponta do iceberg tecnológico. Todos os anos, os Estados Unidos, o maior consumidor de embalagens do mundo, usam mais de 43 bilhões de garrafas plásticas, 55 bilhões de latinhas e 25 bilhões de copos de espuma de poliestireno. E a estrada para a produção dessas criativas engenhocas para carregar, proteger e embarcar bens tem sido longa. Sem as embalagens, esse homem e este poderiam se parecer com este. Porque há dezenas de milhares de anos os humanos não eram comerciantes, mas caçadores grupais. Já ouvimos a frase, pau para toda obra. Bom, você tem que ser um pau para toda obra se não conseguir ser comerciante. À medida que o comércio começou a florescer, um empreendimento em particular acionou os avanços nas embalagens. A fabricação de vinho. Barreiras que produzem bons vinhos não crescem em toda parte, mas as pessoas que gostam de vinho estão em toda parte. Então, como você vai levar o vinho de Burgundy da França até as pessoas do Oriente Médio, em Constantinopla, Alexandria ou Egito? A produção de vinho começou por volta do ano 5000 a.C., onde hoje fica a Geórgia e a Armênia. No ano 3000 a.C., o Egito já estava no cenário dos vinhos. No século II a.C., Roma estava exportando alguns milhões de litros de vinho por ano. E isso só foi possível devido a alguns passos duros e a uma engenhosa embalagem. A caixa de papelão do mundo antigo era a ânfora de argila. A ânfora foi desenvolvida pela primeira vez por volta de 1500 a.C. Como a caixa de papelão, ela era forte e barata. Seu fundo em forma de ponta permitia que ela ocupasse apenas alguns centímetros na área do chão, numa sala de armazenamento ou no navio. As alças laterais eram projetadas de modo que não uma, mas duas pessoas pudessem carregá-las facilmente. Esse método de carregar uma ânfora lhe deu seu nome. Ela vem do grego amphi, que significa ambos os lados, e fero, que significa carregar. De que cor é o ânfora de vinho com cerca de 22 litros? Tinha o mesmo preço de um escravo. E um único navio era capaz de levar cerca de 2000. No terceiro século, os romanos abandonaram a ânfora e passaram a utilizar uma embalagem que ainda é muito usada hoje em dia, o barril de madeira. Embora possa parecer incrível, os barris, na verdade, podem ser movidos facilmente por uma única pessoa. Basta somente virar e rodá-los. Pensa sobre isso. Um barril cujo peso total é de cerca de 250 quilos. Um ser humano normal pode manipulá-lo rolando. As pessoas conseguem levá-los de um lugar a outro.
Quando a pessoa tiver que rolar o barril, sua forma arredondada permitirá que a pessoa faça isso. É simplesmente perfeito, é o uso perfeito da tecnologia. O monopólio do comércio dos barris de vinho foi quebrado mais tarde pela garrafa, quando surgiu a fabricação do vidro no século XVII. Era a embalagem do tamanho perfeito para a necessidade do consumidor. Os compradores não tinham mais que comprar barris inteiros de vinho. Poderiam simplesmente comprar o que precisavam e quando precisavam, evitando que o vinho estragasse, o que ocorre quando fica exposto ao ar e a oxidantes. O que facilita o transporte é um desenho na base da garrafa. Ele é feito por um cano de metal e tanto fortalece a garrafa, quanto garante uma base achatada para sua estabilidade. Mas enquanto as garrafas de vinho permaneceram as mesmas, o modo como elas são preenchidas tem sido revolucionado. Na vinícola de Wolfer Estate, em Long Island, a alta precisão na fabricação de garrafas possibilita que sejam fabricadas cerca de 160 mil garrafas de vinho por ano. Aqui temos um compartimento com nitrogênio que deixa o oxigênio fora da garrafa e, portanto, o vinho nunca fica em contato com o oxigênio. Aqui está o nivelador, que garante que cada garrafa tenha exatamente a mesma quantidade de líquido. Então, quando você escreve 750 mililitros, significa que o consumidor terá exatamente essa quantidade. Porém, as garrafas por si só não conseguirão levar o vinho até centenas de consumidores a quilômetros de distância. Então, para longas jornadas como estas, as embalagens vão em suas próprias embalagens, ou seja, uma caixa de papelão desmontável corrugada. Mais cedo ou mais tarde, quase toda a embalagem parece acabar dependendo de uma dessas caixas. Mas, embora elas sejam fortes, elas também têm suas limitações. O que acontece quando uma embalagem precisa da proteção de uma força tão poderosa quanto a de um gorila? Os engenheiros criaram uma embalagem capaz de sofrer danos e mesmo assim manter sua carga intacta. Através de uma embalagem cuidadosa, tentamos manter os bens a salvo de quaisquer danos. O trabalho da embalagem é proteger seu conteúdo, mesmo se elas forem atiradas de um lado para outro ou deixadas cair em trânsito. Parece muito simples, até que você dê uma boa olhada no que significa embarcar um pacote. Este é o centro de recebimento de pacotes da UPS em Chicago. 1000 pacotes passam por aqui por minuto, 24 horas por dia. É a maior instalação desse tipo no mundo todo. Mas quando se trata de um volume de mais de 1.400.000 embalagens por dia, ficar de olho no trabalho não é uma tarefa fácil. O sistema segue as embalagens à medida que elas passam através de um túnel de 5 lados. Uma série de 16 scanners a laser, na verdade, escaneia a informação de acompanhamento da embalagem, o que significa que sabemos onde ela está a cada passo do caminho. Mas para embalagens, centros e pacotes como esse podem ser zonas perigosas. Há forças extremas que estão em jogo, aqueles braços nas esteiras, a velocidade delas, os funcionários que precisam carregar os caminhões depressa. Eles têm um tempo limitado para separar todos esses pacotes e recolocá-los em sua jornada de retorno. O produto corre o maior risco quando está em um centro de separação de pacotes, pois num lugar desses pode cair de uma esteira ou ser derrubado. Um pacote é derrubado em média de 2 a 3 vezes de uma altura de quase 80 centímetros antes de ser entregue. Fazer merchandising através disso é uma maneira essencial de fazer negócios para milhares de empresas no mundo todo. Somente na América do Norte, entre 50 e 100 bilhões de dólares são gastos todos os anos para criar embalagens resistentes a todos esses desafios. As companhias que embarcam as embalagens lidam inevitavelmente com grandes números de pacotes não testados e, quando danificados, significam perdas para essas companhias. Mas se uma empresa vivencia danos recorrentes durante a embarcação dos itens, o laboratório da UPS pode dar uma mãozinha.
Essa caixa de vinho pode parecer bem embalada, mas para um engenheiro treinado é um desastre esperando para acontecer. Uma das preocupações que temos é basicamente a de que, nesse caso, existe uma situação vidro a vidro, pois temos algo mínimo separando uma garrafa da outra. Então, vamos usar essa máquina de testes para simular os níveis de impacto que ocorrem nessa pequena porção do ambiente e vamos determinar se essa embalagem é forte o suficiente para evitar que as garrafas quebrem. 3, 2, 1. Agora que vimos que há uma falha e que a embalagem é inapropriada, vamos fazer outros testes com embalagens melhores. Aqui tem uma camada de amortecimento em cima e o mais importante é a separação entre as garrafas, assim como a separação entre as paredes. 3, 2, 1. Parece que não tem vinho vazando e as garrafas estão intactas. Então, se devidamente embaladas, mesmo essas frágeis garrafas de vinho podem ser embarcadas com segurança e ir de um lugar a outro. Hoje, o laboratório avalia uma embalagem para tacos de golfe. Aqui, um cliente que estava embarcando tacos de golfe. Um taco profissional e 2 não. Ficaram dobrados na metade durante a primeira hora de transporte. O engenheiro Brian Page descobre imediatamente o calcanhar de Aquiles da embalagem. Vamos usar esse equipamento chamado Smite Test, ou teste de impacto de ponte. Vamos colocar a embalagem no centro, suspendê-la por baixo e depois vamos deixar cair essa estrutura de 23 quilos no centro da caixa para ver se ela consegue suportar o impacto. É comum que uma embalagem tenha mais de 20 quilos de outras coisas empilhadas por cima dela durante seu transporte. 3, 2, 1. Essa embalagem quebrou com a pressão. Está fraca demais ao longo de seu comprimento. E então Brian tenta uma caixa de paredes duplas com 1,5 vezes essa força, mas com uma simples, mas importante diferença na configuração do papelão. Com a caixa antiga, dava para ver que as flautas ficavam em volta da caixa. As flautas da embalagem que projetamos ficam em toda a sua extensão, então quando a embalagem recebe o impacto, as flautas ficam perpendiculares e isso vai ajudar a embalagem a resistir e evitar que ela se dobre. 3, 2, 1. Então, como podemos ver, essa embalagem sobreviveu ao mesmo impacto que a outra embalagem não conseguiu sobreviver. Esse tipo de tecnologia, obviamente, é ótimo para o golfe. Mas e se aquela embalagem danificada estivesse levando 30 amostras do vírus mais mortal conhecido pelo homem? Resíduos nucleares, explosivos ou até uma patogenia letal. No caso de alguns pacotes, a falha pode ser fatal. Qualquer engenheiro lhe dirá que uma das melhores maneiras de testar um pacote é destruindo-o. É isso que os engenheiros chamam de falha. Acredito que essa falhou quando a deixamos cair e aqui tem uma rachadura. Essa falhou, falhou, falhou. Temos vários tipos diferentes de paletas. Testamos as de plástico, testamos as de fibras compensadas de madeira reconstruída e paletas reusadas. O laboratório Loxa está localizado no posto de treinamento do Exército no coração das montanhas Pocono, na Pensilvânia. Quando o Exército precisa embarcar alguma coisa, desde máscaras de gás até minas terrestres, eles vêm aqui primeiro para se certificarem de que a embalagem está dentro dos padrões de que o Exército precisa. Essa é nossa máquina rotatória de 4 metros. É a última desse tipo em todo o mundo. Ela é... gostamos de chamá-la de nosso gorila Samsonite na jaula. Essa é nossa câmara de altitude, onde simulamos a embarcação no departamento de cargas despressurizado de um avião a até 50 mil pés. Eles testam a força de explosão, que é o quanto de pressão é necessário para fazer um buraco através da superfície do material, e a força têncil, que é o quanto um puxão no plástico ou no tecido pode aguentar antes de rasgar. Eles podem até testar as condições sutis dos efeitos da corrosão pelo sal e pelo nevoeiro.
Esse tratamento duro é necessário, porque para alguns pacotes a falha não é uma opção. A vida e a morte estão dentro delas e às vezes dentro dessa embalagem. Nesse laboratório podemos simular qualquer condição a que as embalagens, os materiais e os itens possam estar sujeitos durante todo o sistema de distribuição militar. O Instituto Nacional de Saúde usará esse contêiner azul para transportar amostras de sangue infectado com algumas das patogenias mais mortais à humanidade: AIDS, o antavírus e o ebola. A situação é que se o item não estiver protegido, ele poderá vazar na atmosfera e contaminar as pessoas que estiverem em volta. Esse estojo especial deverá proteger 600 mililitros de sangue infectado contidos em pequenos frascos de vidro. 144 deles estão em caixas e várias dessas caixas vão dentro de um container. O container vai dentro de outro container de aço inoxidável que vai dentro de uma outra embalagem. Vamos colocar gelo seco em volta para manter os espécimes congelados por até 5 dias e depois poderemos transportá-los de um país a outro. Qualquer falha poderá desencadear um surto. A avaliação de hoje desse pacote robusto começa em uma sala fria. Uma câmara parecida com um freezer que pode chegar a uma temperatura de 60 graus abaixo de zero, frio o suficiente para congelar uma pessoa. O chão fica gelado e escorregadio. Se uma pessoa entrar, escorregar acidentalmente e cair, e ninguém souber que essa pessoa está ali, ela pode morrer. Sempre temos alguém no sistema de segurança. A concha plástica está em seu ponto mais fraco e quebradiço, a uma temperatura abaixo de zero. E é aí que o verdadeiro teste começa. A maioria das embalagens em Tobyhanna é testada caindo de uma altura de cerca de 1 metro, mas não um pacote com sangue. Devido ao grau de perigo, temos que garantir que ele passe em um teste de uma queda de 9 metros. Dessa altura, o container atingirá uma superfície de aço envolta em concreto a uma velocidade de 70 km por hora. Mais de 3 vezes a velocidade de muitos pacotes testados em Tobyhanna. É o teste máximo. Os frascos estão intactos. Felizmente para nós, esse pacote passou no teste. Os engenheiros de Tobyhanna trabalham dentro de um conjunto de expectativas razoáveis do tipo do estresse que essas embalagens encontrarão. Mas a 430 quilômetros dali, numa fábrica em Turtle Creek, na Pensilvânia, a definição de estresse razoável é levada ao extremo. A Holtec fabrica a última palavra em embalagens para materiais. Conhecidos na indústria como tonéis, eles transportam o material mais mortal e tóxico do planeta, lixo nuclear. Uma única paleta enriquecida com urânio libera tanta energia quanto 550 litros de óleo. Em uma usina nuclear, centenas dessas paletas são alinhadas dentro de canudinhos ocos de meio metro de comprimento. Cerca de 300 desses canudinhos são agrupados para formar um conjunto de combustíveis. Se você tivesse que pegar uma quantidade de combustível que estivesse em um reator e tivesse que ficar do lado dele, a quantidade de radiação que sairia dali superaria suas células e, na verdade, suas células começariam a morrer, que levaria uma rápida perda de órgãos. Desprotegido, um indivíduo que estivesse próximo a uma quantidade de combustível morreria literalmente em segundos. À primeira vista, o solo da fábrica parece um estaleiro para navios de guerra. Mas, na verdade, ele é mais como uma caixa de papelão enorme. Com 6 metros de altura, 1 de largura e 160 toneladas, essa caixa é capaz de suportar uma constante explosão subatômicas.
Partículas que podem passar entre as moléculas na maioria dos materiais conhecidos pelos homens. Em essência, o que você está tentando fazer é evitar que essa radiação chegue a um ponto onde ela poderia causar um impacto à saúde dos indivíduos ou ao meio ambiente. Essa proteção começa com uma colmeia de chumbo e aço inoxidável chamada cesta, que irá conter os canudos com combustível. O aço inoxidável é configurado de uma certa maneira que à medida que eu vou soldando placas menores em placas mais longas, eu estou ao mesmo tempo criando uma outra solda nas intersecções aqui. Quase 1,5 km de soldas são usadas para fundir toda a cesta. Os engenheiros colocam cada uma das placas soldadas entre uma camada de chumbo, um material denso o suficiente para ajudar a bloquear uma grande parte da radiação, e uma de boro, um elemento que absorve nêutrons e reduz o nível de radiação ainda mais. A cesta agora contém uma radiação com níveis inofensivos, mas o pacote todo está longe de ser terminado. Você quer? Ele agora é colocado dentro de um cilindro de aço selado por uma tampa de aço inoxidável de 24 centímetros. E ainda não é tudo. Agora o tonel é fechado e colocado dentro de outro recipiente maior feito de concreto e alinhado com aço carbono. Esse sobrepacote é selado com uma cobertura super forte. Quando eu vou tampar, eu coloco um longo caibro dentro de um dos blocos âncora por cima da embalagem. Depois eu selo com uma dessas porcas de maneira que a tampa fique 100% segura, e há 4 dessas segurando a tampa. Só então o tonel está finalmente completo. Para garantir que eles não vazarão sob nenhuma condição, eles precisam sobreviver a uma série de testes extremos para cumprir as exigências da segurança federal. Simulação de desastres naturais, acidentes com caminhões e colisões de trens. O último estágio de desenvolvimento dessa caixa foi deixá-la num ponto em que, se tivéssemos que jogar um avião F-16 totalmente armado contra ela, a parte externa poderia até ser destruída, mas a caixa em si teria que permanecer intacta. Foi uma verdadeira façanha de engenhosidade projetar uma embalagem capaz de sobreviver a um abuso tão extremo. Mas no mundo das embalagens, a força bruta pode não ser o desafio mais ameaçador que os engenheiros têm que enfrentar. Há um inimigo das embalagens capaz de violar quase qualquer design. Não através de força bruta, mas através de sua determinação. Nós. Há algumas décadas, Alfred Fielding e Mark Chavanes tentaram criar um papel de parede texturizado, fácil de limpar, feito de plástico. O resultado foi o papel bolha. Embora não tenha sido uma história de projeto interior de sucesso, os milhares de dólares que os inventores conseguiram lucrar com esse conceito provavelmente tenham ajudado a amortecer o golpe. Mas enquanto uma embalagem como essa é ótima e até divertida, algumas embalagens podem realmente deixar qualquer um louco. Um desses casos pode ser o desse estojo de CDs, uma engenhoca projetada em 1982 para atender a demanda de um filho ainda por nascer, o CD. Ele pode ter revolucionado a história da música, mas esses estojos pareciam ter aumentado a frustração dos clientes. Eu adoraria estar na sala em que as pessoas estavam projetando essa caixinha e ver quando alguém disse que esse projeto era bom. Um projeto em que você não consegue abrir a embalagem e, se conseguir, depois não consegue tirar o CD, não pode ser bom. E pior do que o próprio estojo é a embalagem externa feita de um papel parecido com o celofane e o adesivo que a sela.
Muitas das lojas hoje vendem essas engenhocas que são um tipo de lâmina dentro de um trilho que você puxa em cima da caixinha do CD para abrir o selo e o celofane. É um reconhecimento das próprias empresas de que essas coisas estão deixando as pessoas loucas. Porém, a embalagem mais desprezível de todas é uma inovação mais recente. Um objeto com uma aparência inócua, conhecido na indústria como embalagem clamshell. As empresas inventaram essa embalagem porque é fácil fazer merchandising delas. Sabe aquelas grandes caixas retiradas dos carrinhos de transporte e baixadas direto no chão das lojas? O projeto da clamshell também ajuda a evitar roubos em lojas, responsável por uma perda de cerca de 750 milhões de libras por ano somente no Reino Unido. É difícil esconder essas embalagens por baixo da roupa, e as pessoas as acham extremamente difíceis de abrir. Qualquer coisa cara e propensa a ser roubada parece ser posta numa embalagem tipo clamshell hoje em dia. As embalagens clamshell são feitas de cloreto de polivinil ou PVC e têm entre 6 a 11 milímetros de espessura. É o mesmo plástico usado para fazer cortinas de banheiro e brinquedos de piscina, mas sem o amaciante. Quando o amaciante é removido da mistura química, o PVC endurece e se torna um material muito resistente, sendo usado para a fabricação de canos industriais. Para se fazer uma embalagem clamshell, 2 folhas duras de PVC são moldadas para se encaixar em um produto específico, depois aquecidas e soldadas juntas. Elas são ótimas para proteger contra roubos em lojas, mas um desastre para os consumidores. Se estão embalando daquele jeito e você não conseguir abrir, é um problema. Temos histórias de pessoas que usaram quebradores de gelo, cortadores de arames, facões. Teve até alguém que disse brincando, vou ter que usar minha 45. A luta épica entre a embalagem e o homem deu à embalagem clamshell uma distinção dúbia. Ela recebeu o primeiro prêmio na Consumer Reports Oyster Awards, como a embalagem mais difícil de abrir. Elas não são só pontudas e perigosas, mas é preciso fazer uma força enorme para conseguir penetrar no plástico. Você corta o pedaço redondo, depois você puxa para trás, você retrai o plástico, daí você fica com pontas afiadas e elas podem te cortar. Em 2002, as embalagens clamshells foram responsáveis por mandar 1.400 clientes americanos para pronto-socorros. Pesquisadores britânicos culparam as embalagens por um total de 60 mil ferimentos. Recentemente, os fabricantes das embalagens clamshells finalmente entenderam o problema. Agora, eles modificaram os fechos de plástico para incluir secções fáceis de serem rasgadas. Mas talvez os melhores exemplos de embalagens ruins tenham vindo de embalagens não difíceis de abrir, mas fáceis demais. Nos anos 60, 11 mil crianças por ano morreram ou ficaram seriamente envenenadas acidentalmente por overdose de aspirina infantil. Richard, o que você fez? Venha, chame o médico! Dessa vez, o governo dos Estados Unidos agiu. Os medicamentos são um caso especial porque eles são muito regulados pelo governo federal. Embalagens à prova de crianças são uma coisa muito importante. Os pais rapidamente culparam as embalagens dos medicamentos. As empresas farmacêuticas tinham começado a vender a aspirina em garrafinhas de plástico nos anos 60, mas as tampinhas de girar provaram não ser páreo para a curiosidade das crianças. Muitas crianças ingeriram aspirina pensando que era doce. Nos anos 70, o Congresso americano aprovou a Lei de Embalagens para a Prevenção de Envenenamento. Isso exigiu que toda a aspirina, todas as drogas sob prescrição e produtos caseiros perigosos tivessem embalagens à prova de crianças. Mas falar é fácil. Por um lado, você tem que tornar difícil para a criança ter acesso a isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas mais velhas que têm que conseguir abrir a embalagem. A lei exigiu que um pacote fosse capaz de evitar que 4 ou 5 crianças pequenas conseguissem abrir a embalagem no prazo de 10 minutos.
É preciso usar um tipo de mola ou algo que a criança não seja forte o bastante para conseguir abrir, ou usar um quebra-cabeça realmente simples, ou alguma coisa que a impeça de abrir. Mas 9 entre 10 adultos teriam que ser capazes de abrir e depois deixar a embalagem nas mesmas condições de segurança originais em 5 minutos. Pronto? Vai! A medida foi um sucesso. Em 1973, envenenamentos acidentais de crianças por aspirina caíram em 70%. As embalagens tinham sido dramaticamente alteradas para compensar características humanas antigas, a curiosidade e a fraqueza. 12 anos depois, as embalagens mudariam outra vez para lidar com o outro lado da humanidade, o mal. No outono de 1982, 7 pessoas na área de Chicago morreram depois de ingerir um medicamento vendido no balcão, Tylenol. Em Chicago, a caça pelo matador, que não discrimina ninguém, aumentou o medo da segurança sobre os medicamentos vendidos no balcão. Alguém havia adicionado cianeto no medicamento quando este ainda estava nas prateleiras. Os analistas acreditam que o incidente poderia ter destruído o fabricante do remédio, a Johnson & Johnson. Eu acredito que o nome Tylenol está acabado, qualquer que seja o caso. Mas, ironicamente, as embalagens salvaram a empresa. Ela recolheu 31 milhões de garrafas do remédio e introduziu um conceito relativamente novo ao mundo das embalagens comerciais: tampas resistentes à violação. Com as tampas resistentes à violação, estamos tentando criar um tipo de sinal, uma bandeira, um sinal luminoso ou alguma coisa que diga: eu fui manipulado e, portanto, posso ser perigoso. O Tylenol teve a confiança de profissionais da área médica e de 100 milhões de americanos durante mais de 20 anos. Damos muito valor a essa confiança para deixar que o indivíduo seja prejudicado. Nas semanas das mortes, a Johnson & Johnson anunciou sua nova embalagem. Cada tampa era envolta por um anel de plástico que rasgava ao ser puxado. O frasco era selado com um selo que não podia voltar à forma original depois de violado. E a caixa, propriamente dita, era fechada com cola. O avanço foi tão grande que todos os que usaram a embalagem ficaram satisfeitos com os fabricantes. Esse inteligente reprojeto conseguiu evitar que o bom nome das boas embalagens fosse por água abaixo. Mas um dos aspectos das embalagens do dia a dia ainda permanece sem solução: o lixo que elas criam. A maioria das embalagens dura muito mais tempo do que seu conteúdo, causando um grande impacto ao mundo à nossa volta. A natureza não liga muito para uma embalagem de PVC, mas com um pouco de ajuda da ciência, a natureza logo poderá ser capaz de lidar com a maior parte dos lixos de embalagens. As embalagens nos protegem da radiação nuclear, de roubo e de envenenamento. Elas são heroínas de uma economia global e de um mundo moderno. Mas há um grande problema ambiental aqui. O mundo embalado que temos agora também tem seu preço. E esse preço pode ser visto no meio ambiente. As embalagens são responsáveis por quase 9 milhões de toneladas de lixo só no Reino Unido. São 150 quilos de lixos de embalagens por pessoa por ano. E a maior parte vem das embalagens de alimentos e bebidas. 60% de todas as embalagens, ou talvez até um pouco mais, vem de alimentos e bebidas. Então fica óbvio que comprando alimento e bebidas, podemos ter um impacto imediato em quanto de embalagem produzimos como indivíduos.
Muitas pessoas adoram tomar café de manhã. Levamos no máximo cerca de 20 minutos para tomar o café da manhã. E o copo de papel ficará no lixão durante décadas. Pode ser que ele dure muito mais do que nós. Mas toda essa conversa sobre lixo no ambiente está motivando a indústria de embalagens a fazer sérias mudanças. Como qualquer indústria, há muito espaço para melhorias. Aqui na fábrica da Nature Works, em Blair, Nebraska, os engenheiros estão à frente de um projeto de embalagens amigas do meio ambiente e da redução dos lixões. E esta é a aparência delas. Porém, este não é um container tradicional, feito de plástico com base em petróleo. Este container veio de uma das colheitas que mais depressa cresce, o milho. A empresa pode fabricar mais de 135 milhões de quilos de containers de plástico com base de milho todos os anos. E o ingrediente-chave por trás dessa notável transformação é a bactéria. Elas convertem o açúcar do milho em ácido láctico, que é o agente químico usado para esse tipo especial de plástico. O que entra no local de processamento é o grão de milho amarelo, é o milho comum. O mesmo milho que é dado para o gado e para as galinhas e que é usado e tem sido plantado há muitos anos. E ele produz essa embalagem de resina plástica. As embalagens vão para uma grande variedade de fabricantes que as derretem e as moldam. Um único container de entrega de comida é feito de cerca de 450 paletas somente. Quem é o rei de ouro? O primeiro material bruto e novo com base na indústria plástica desde a descoberta do petróleo. Os plásticos são mais conhecidos pelos químicos por seu nome científico, polímeros. Em termos simples, um polímero é simplesmente um grande aglomerado de moléculas e controlando-se quantas moléculas você conecta, você consegue ver as propriedades daquele polímero. As propriedades de um polímero são o que os tornam usáveis em uma embalagem ou em um molde para fazer produtos moldados. O polímero à base de milho da Nature Works é chamado de ácido polilático, ou PLA, para encurtar. Mas o que realmente torna um PLA especial não é de onde ele vem, mas sim para onde ele vai depois que fica pronto. Ao contrário de plásticos com base em petróleo, o PLA é biodegradável. Quando dizemos que uma coisa é biodegradável, estamos dizendo que tem alguma coisa na natureza que gostaria de eliminá-la. No caso da madeira e do papel, eles são ambos biodegradáveis, porque são feitos de celulose e a celulose é feita de moléculas de açúcar. Então, um inseto ou uma bactéria pode quebrar essas moléculas de glucose e comê-las como açúcar. Mas há uma condição para o efeito biodegradável do PLA. Ele precisa ser composto e há algumas condições específicas exigidas para a formação de um composto. É preciso uma temperatura de 60 a 65 graus Celsius e a presença de umidade no ar e de micróbios para quebrá-lo. Se você é um jardineiro ativo, tem um bom composto em seu jardim e você aplica essa pilha de compostos nele, então você tem esse tipo de condições. E são essas condições que irão biodegradar seus componentes básicos. Então eles simplesmente não desaparecem se forem jogados do outro lado da rua. Mas o resultado é bem melhor do que o plástico tradicional com base em petróleo. Se você puser um pedaço de plástico na natureza, ele não é açúcar. Na verdade, são correntes de átomos de carbono e hidrogênio. E não há nada na natureza que queira comer essas substâncias. Sob essas condições de compostos, bactérias famintas são capazes de digerir uma garrafa feita de PLA em cerca de 80 dias. Como cerca de 22 milhões de toneladas de plástico são jogadas fora todos os anos, a busca por um plástico biodegradável é um esforço global. Na Índia, embalagens de plástico estão sob o ataque legislativo. Províncias como Kashmir, Himachal Pradesh e até a internacional Mumbai baniram os plásticos não biodegradáveis.
Na verdade, algumas das pesquisas mais inovadoras do mundo com relação ao plástico no meio ambiente estão sendo feitas na Índia. O Instituto de Pesquisa Central Tuber Crops, perto do extremo sul do país, criou uma fórmula biodegradável adicionando o amido de tapioca a um plástico à base de petróleo e leva 6 meses para dissolver na natureza. O lixo ainda lota nossos lixões. Mas empresas como esta esperam quebrar os hábitos de desperdício e dar uma mãozinha à natureza. Há uma embalagem a que todas as embalagens ambientalmente conscientes aspiram. A caixa de papelão corrugada. A caixa de papelão corrugada é um dos materiais mais fáceis de reciclar do planeta. Elas nunca deveriam ser jogadas no lixão. São absolutamente reusáveis. Não há por que enterrar algo que pode ser tão valioso. As mudanças levam tempo. É só olharmos há 4.000 anos em que passamos da ânfora para a garrafa de vinho. As embalagens resolveram centenas de milhares de problemas da humanidade. Vamos torcer para que no futuro não seja tão difícil. Versão Marshmallow São Paulo.